Ok, obrigada. Então, iniciando a sessão de julgamento de terça-feira, dia 3, período da tarde, com a ausência do conselheiro Rodrigo, sendo substituído pela conselheira Mônica. O item da pauta agora, continuando, onde paramos de manhã, é o item 11, é um processo meu, contribuinte Júlio Antônio Botelho. É depósito bancário de origem não identificada, onde foram identificadas pela fiscalização, e a PD também. Acréscimo patrimonial é descoberto e depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte apresentou impugnação, na qual alega que somente tomou conhecimento das intimações quando o auto de infração já havia sido lavrado, e ele foi cientificado por edital. Os ARs das intimações receberam assinaturas não dele, mas de pessoas não ligadas a ele, servidores do escritório de contabilidade, que envia suas declarações. Questiona arrolamento de bens, questiona o método utilizado na apuração do aumento patrimonial mensal e afirma que seus rendimentos decorrem da exploração agropecuária, cuja apuração é anual. Afirma que não existir aumento patrimonial em 2004, que ocorreu o erro do contador. Alega quebra do sigilo bancário e diz não ser possível o lançamento com base em extratos bancários. Eu citei tudo que ele fala da impugnação porque tem a questão da multa, tá? Então, vamos atentar isso daí. DJ Brasília julgou o lançamento procedente, manteve tudo. O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso. Preliminarmente, alega haver falha procedimental, pois os ARs das intimações foram recebidos por pessoas não ligadas ao contribuinte. Desta forma, não foi dado conhecimento ao contribuinte do início e continuidade do procedimento fiscal. Afirma ser aplicável a penalidade, não ser aplicável a penalidade da Lei 9.430, agravamento da artigo 44, parágrafo 2º, que é o agravamento da multa, na impossibilidade material de cumprimento da intimação. Veja que eu não enxerguei na impugnação um questionamento quanto à multa. Diz que não há provas dos autos da tentativa de intimação do contribuinte em seu endereço, mesmo errado, para que fosse possível a intimação por edital. Questiona juntar os documentos correios após o comparecimento espontâneo do contribuinte, afirma ser ilegal a intimação por edital, questiona o arrolamento de bens, no mérito questiona o método utilizado na apuração do aumento patrimonial mensal e afirma que seus rendimentos decorrem da exploração agropecuária, cuja apuração é anual. Cita a Lei 8.383 de 91, artigo 14. Disserta sobre o faturador anual das atividades agropastoris. Cita a decisão administrativa. Diz que não houve aumento patrimonial em 2004, que a transação de aquisição de uma gleba de terras por R$1.600.000 foi afirmada erroneamente pelo contador. A escritura só foi feita para garantir uma dívida que a empresa Têxtil Condor Cotton Limitada tinha para com o recorrente. O cheque de R$1.600.000 nunca foi depositado. A empresa, sem fundos para honrar o cheque, passou a escritura da gleba para o nome do contribuinte. Aduz que não há necessidade de reconhecimento de firmas em contratos particulares, contudo, junto agora, havia com todas as firmas reconhecidas na época. Esclarece que o valor de R$1.600.000 é inferior ao valor da dívida prevista no contrato, pois concedeu um abatimento no preço. Diz que a dívida, que surgiu ao longo dos anos anteriores a 2004, está comprovada no ato de confissão de dívida juntado aos autos, não havendo necessidade de guarda de documentos menores. A escritura pública de venda e compra indica que a venda foi feita por R$1.600.000. Importância que a outorgante vendedora declara já haver recebido em moeda corrente, do qual dá ao comprador quitação. É necessário constar em tal documento todo o trâmite que se arrastava. A cláusula de retrovenda se encaixa no contrato, pois se a dívida fosse paga, a empresa teria sua propriedade de volta. Não houve pagamento inicial de R$200.000. Alega não ser cabível a apuração do crédito via depósito bancário sem a comprovação pela fiscalização da efetivação dos gastos. Cita decisões do Conselho de Contribuintes dos anos 2000 para trás. Argumento que houve quebra do sigilo bancário, cita a doutrina, requer preliminarmente a anulação da auto-infração. No mérito que o crédito seja desconstituído. Então, como se vê, o recurso dele, basicamente, é no acréscimo patrimonial descoberta a questão dessa aquisição desse imóvel de R$1.600.000. Recurso é tempestivo, vamos para o voto. O recurso é tempestivo, deve ser conhecido. Preliminar, o recorrente insiste na tese de nulidade por falha nas intimações. Conforme suficientemente esclarecido na código de impugnação, as intimações do procedimento fiscal foram enviadas para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, que é o endereço postal eletrônico fornecido para fins cadastrais da RFP. Para o endereço fornecido, foram encaminhados o termo de início da ação fiscal, as intimações, o auto de infração e os documentos anexos. A intimação realizada por via postal, considerada feita,
na data do recebimento do título passivo, com o próprio recebimento do domicílio tributário eleito, não importando que o AR tenha sido assinado por outrem, nos termos do decreto 7235, artigo 23, que eu cito. Apenas a intimação do auto de infração não foi recebida no endereço indicado, e por isso, após frustrada a tentativa por via postal, fez-se o edital. De qualquer forma, sem razão recorrente ao dissertar sobre a validade da intimação, pois dentro do prazo de defesa, apresentou impugnação onde rebate integralmente o auto de infração. Desta forma, a eventual falha existente na intimação foi sanada pela apresentação tempestiva da impugnação, convalidando-se os atos anteriormente praticados, mesmo que apresentasse eventual vício formal. Arrolamento de bens, eu cito a súmula CARF 109, né, o CARF não é competente para se pronunciar. Sobre o APD, alega o recorrente que o acréscimo patrimonial deveria ter apuração anual, pois todo o seu rendimento decorre de atividade rural. Contudo, não aprova nos autos tal afirmação, não sendo possível colher tal argumento. No caso, cumpre esclarecer que o lançamento não foi por omissão de rendimentos da atividade rural, para a qual seria aplicada a legislação citada pelo recorrente, a Lei 8383 de 91, mas por omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial descoberto, cuja apuração é mensal. Além disso, foram considerados demonstrativos de folhas 259 e 262 as receitas e despesas das atividades de atividade rural declaradas. Aí cita a legislação, que rege o APD, tal. A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu. Para os valores apurados dos demonstrativos de folha 259 e 262, o recorrente apenas contesta a aquisição do bem no valor de R$ 1.600.000 na competência de outubro de 2004, o que excluiria a apuração de APD nesta competência e em dezembro de 2004 por consequência. Tal aquisição foi informada na DIRF-PF, ano calendário 2004. Não se identifica na DIRF-PF qualquer informação relativa ao eventual direito ao recebimento de dívidas relativo a anos anteriores. Foi apresentado um contrato particular de confissão de dívida, assinado em 6/10/2004, no qual a empresa comercial Peixe Condor Cotton Limitada declara que adquiriu plumas de algodão do senhor Júlio Botelho, autuado, sendo devedora de R$ 2.085.000 a serem pagos em parcelas que venciam em outubro e novembro de 2004, representadas por notas promissórias. É dado como garantia uma gleba de terras. Em adendo de folhas 415, pactou-se a substituição das notas promissórias por um cheque de R$ 1.600.000 para 26/12/2004, sendo mantida a garantia dada. A recorrente alega que houve erro do contador ao declarar o bem, que deu um abatimento no preço, pagando a dívida para R$ 1.600.000, que o cheque não foi honrado e que recebeu para pagamento da dívida o imóvel no valor de R$ 1.600.000, conforme a escritura, onde consta que o pagamento integral se deu em moeda corrente do país. Afirma ainda que a dívida surgiu ao longo dos anos anteriores a 2004, contudo, tal fato não restou demonstrado. Não há qualquer menção no contrato de confissão de dívida que a aquisição de algodão ocorreu em anos anteriores. Também não foi apresentado qualquer documento, como notas fiscais de vendas de algodão para a empresa, que confessa ser devedora, relativa aos anos anteriores. Verifique-se que não foi declarado na DPF ano calendário 2004 qualquer direito relativo a crédito referente a dívidas de terceiros de anos anteriores. Ao que tudo indica, considerando a data da assinatura do contrato de confissão de dívida e seus termos, o algodão foi adquirido em 2004, para pagamento ainda no ano de 2004, sendo oferecida a gleba de terras como garantia. Como não foi honrado o pagamento da dívida, foi lavrada a escritura pública passando o senhor Júlio Botelho a propriedade de terra. Vê, portanto, que a aquisição do terreno rural, ao final, se deu com a venda de algodão, no montante de R$ 1.600.000. A discordância dos fatos providos da indicação de motivos de fato de direito que fundamento esse grau não pode ser considerado, logo não há como ser aceitos os argumentos apresentados pela recorrente, sendo correto o lançamento que apurou o acréscimo patrimonial descoberto. Quanto aos depósitos bancários, eu também cito a legislação. Ressalto, né, que a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários está condicionada, ela é presumida, né, presumido ocorrido, e para o contribuinte se eximir, teria que comprovar individualmente cada depósito. O recorrente limita-se a alegar que há necessidade de comprovação dos gastos, aí eu cito a súmula CARF 26, quanto ao sigilo bancário, a lei complementar 105,
Assim, valendo dessa prerrogativa, pois o sujeito passivo negou-se a apresentar a documentação solicitada, a fiscalização requereu às instituições financeiras que apresentassem as informações. Logo, não há que se falar em quebra do sigilo ou prévia autorização judicial. Sendo assim correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com base na presunção de 430. Quanto à multa gravada, aqui eu tenho um problema. Eu estou na dúvida, e aí eu coloquei até no voto aí marcado de amarelo, que não caberia o agravamento da multa, uma vez que as omissões já serviram para fazer o lançamento, né, que o fiscal, realmente o contribuinte não apresentou, mas o fiscal já tinha os dados disponíveis por causa dos extratos bancários. Acontece que eu acho que ele não alegou na impugnação. Então, a princípio, eu tinha dado provimento parcial para excluir agravante, depois eu mudei para negar provimento. Mas eu já deixei aí, porque se alguém me ajudar a ter algum argumento sobre isso, eu posso mudar aqui o entendimento. Eu fiquei na dúvida quanto a isso. Eu acho que ele não impugnou. E aí haveria preclusão. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Abrir aqui o processo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou analisando o processo ainda. Ah, tá. Bom, no recurso ele combate o agravamento da multa. Ele fala. Pois é, até marquei no meu relatório aí para mostrar só no início também. Ele não traz um tópico específico, não, mas ele recorre. Sim, mas na impugnação, a dúvida é se na impugnação ele alega também? Uhum. Pois é, eu acho que não. Eu acho que O não. acordo abordou? Pois é, acho que não. Porque no recurso ele questiona. Sim, no recurso eu tenho certeza. A meu ver, ele não impugnou e o acordo não abordou. Na impugnação também tem, na 298. Achou? Ele fala assim, torna-se incabível o agravamento da multa, que coloca o impugnante na condição de desobediente, ao mesmo trecho do recurso. Ah, tá. Então ele impugnou. Então Isso. tá. Agora a DRJ, eu acho que eu achei que ele não tinha impugnado, porque a DRJ que não fala, quer ver? Peraí. 342. Acho que é o acordo que não abordou isso. O acordo ele abordou na folha 355. Dessa forma, correto o procedimento fiscal quando do agravamento da multa de ofício, em face do não atendimento das intimações. Gente, Matheus, eu não tinha achado isso, acredita? Qual folha que tá isso? 355. Esqueci de numerar aqui. É porque realmente ele não explorou esse argumento, mas ele questionou a multa. Uhum. Então tá. Então eu excluo, meu voto é procedência parcial para excluir o agravamento da multa. 350 o que você falou agora? 350 aí? 355. Acho que é porque não tinha um título, alguma coisa, eu realmente não vi. Ele trata das preliminares de nulidade. Uhum. Então tá. Então é isso. Então houve o questionamento, sim.
Então, como o lançamento se deu todo com base em extratos bancários e na declaração do próprio contribuinte, eu excluo o agravamento. E aí é o trecho que está marcado de amarelo no meu voto. Onde eu digo que, a partir das informações enviadas pelas instituições financeiras, a fiscalização já tinha conhecimento dos depósitos, saldos e contas correntes, autuado apenas não esclareceu suas origens. Aí eu falo do agravamento da penalidade e a consequência da falta de apresentação da documentação já implica no lançamento, sendo assim o percentual da multa de ofício deve ser reduzido para 75%, excluindo-se o agravamento. Presidente, o agravamento não foi feito em relação às duas infrações? Sim. Eu coloquei em relação aos dois faturadores. Só um minuto, por favor. Dou de volta, pode falar. Não, porque a sua fundamentação não está relacionada com depósitos bancários apenas? Sim, mas o acréscimo... você acha que só caberia a exclusão para depósitos bancários? Eu até coloquei que era para os dois fatos geradores. Não é. Eu não estou me manifestando ainda. É isso que você está questionando. Eu quero só entender, porque, pelo que eu percebi aqui, o agravamento em relação às duas infrações. Foi as duas. E a senhora fez a análise em relação às duas? Eu falei para as duas. Mas elas têm fundamento só nos depósitos? Nos depósitos e na própria declaração do contribuinte. Que é onde ele fala que o contador errou, mas o contador informou a gleba rural lá de 1.600.000. Que ele tenta falar que não foi, que aquilo era dívida passada e tal. Ele não esclareceu nada. O fiscal lavrou com o que ele tinha. Só para entender, no raciocínio do voto é de que tanto acréscimo patrimonial descoberto quanto depósitos bancários não é cabível a multa agravada. Uhum. Tá, e o fundamento para os dois é no mesmo sentido? Sim. Tá. Porque nos dois foi com o documento que a fiscalização tinha. O contribuinte só não esclareceu. Por isso que eu deixei para os dois. Ele agravou por não apresentar os documentos, entendeu? Só que ele fez com base nos documentos que eles tinham. Só lendo aqui o ato de infração. Uhum. A motivação do APD foi justamente essa.
O quê? Em razão de não ter havido resposta do intimado, esta fiscalização considerou os acréscimos patrimoniais apurados. O agravamento é quando deixa de atender a intimação prestar. Contudo, não se aplica no caso porque o fiscal lançou com base nos documentos que ele já tinha, ele só não teve o esclarecimento do que era. Por isso que eu acho que é para os dois fatos geradores. Pois é, eu fico ainda com a impressão que a sua justificativa se refere só a uma das infrações. A depósito bancário? É porque eu citei o pedaço do depósito bancário, né? Eu falo claramente dele. Mas ao final eu só concluo. Na conclusão desse tópico, eu digo, no propulatório da origem de recursos fiscais, depósitos efetuados, porque no caso o APD também foi por causa dos depósitos. Eles foram considerados para apurar o acréscimo patrimonial a descoberto. O que aconteceu foi só o imóvel de 1.600.000 que foi declarado, e por isso apareceu esse APD. Declarado na declaração do contribuidor, na DPF dele. Aqui no auto-infração, se o contribuinte foi solicitado a justificar o acréscimo patrimonial descoberto. Que é por causa do imóvel de 1.600.000, que ele declarou. Aí ele não se manifestou. Não. Então assim, a fundamentação é pela não manifestação, mas é pelo acréscimo, é razão do acréscimo, né? A fiscalização, ela solicitou justificar o acréscimo, a descoberto. Ele não se manifestou. Uhum. A fiscalização entendeu, então, que esse acréscimo era procedente. Sim. Eu acho que eu posso mudar o meu parágrafo na hora que eu falo. É diferente, dos depósitos bancários, solicita a origem dos depósitos bancários. Ele não comprova. Então, isso gera a presunção que é rendimento tributável. E o acréscimo foi porque estava na declaração de imposto de renda dele. A consequência... Foi o lançamento. As consequências, no fundo, serão o lançamento, mas os fundamentos não são exatamente os mesmos. Eu acho que eu posso alterar esse parágrafo. Eu vou falar a consequência da falta de apresentação da documentação comprovadora dos recursos utilizados no depósito bancário nas contas correntes do contribuinte autuado é o próprio lançamento da infração acerca da omissão de rendimentos. Tá bom. Quanto ao APD, o contribuinte foi intimado. O contribuinte também não justificou não atendeu a intimação para esclarecer o imóvel, para prestar esclarecimento sobre o imóvel declarado
na sua DIR-PF. E por isso foi autuado novamente, só porque ele não esclareceu a origem dos recursos para poder comprar aquele imóvel. Você acha que caberia o agravamento nesse caso? Está sem áudio. Abre o microfone. Súmula CAF 133. A falta de atendimento. Caiu o sinal da presente? Eu também não tô vendo nem ouvindo ela. Acho que caiu. É, que está cinza aqui para mim, o sinal dela. Também. É para mim também. Retornou vermelho. Matheus, seria bom se chutar a doutora Miriam aí, porque Tá travado total. ela entrou novamente. Pronto. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim? Agora sim. Tá. Então, a súmula CAF 133 foi quando a gente parou, né? A falta de atendimento de uma ação prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou rendimentos. Esse final da súmula não restringe ela a só omissão de rendimentos, não? Ou por depósito bancário, não? Mas o APD é uma presunção para omissão de receitas, né? Não deixa de ser. Tá. Exatamente, o APD é uma presunção. Ah, então melhorou. Então eu não vou nem acrescentar. Eu vou acrescentar a súmula. Sobre a questão. Obrigada, viu, Cleverson? A súmula CAF 183 dispõe. Aí cito. A falta de atendimento e intimação para estação não justifica por si só agravamento da multa de ofício quando essa conduta prestação omissão de receitas ou de rendimentos. Sendo assim, o percentual da multa de ofício deve ser reduzido para 75, excluindo seu agravamento nos dois fatos geradores verificados. É isso. Então, provimento parcial para excluir a agravante. Cléris. Da minha parte, eu acompanho o voto. Com a relatora. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Mônica. Acompanho. André? Acompanho. Então, por unanimidade de votos.
Rejeitar as preliminares no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%. Então, pronto. Ai, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Próximo, item 12. Item 12. Martim Antônio Salles. Esse processo ele trata de imposto de renda, pessoa física, referente aos anos calendários de 99, 2000 e 2001, e é relativo a depósito bancário de origem não comprovada. A DRJ julgou procedente o lançamento efetuado. No recurso voluntário, o contribuinte, em síntese, argumenta sobre a inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e a utilização indevida de dados da CPMF, violação ao princípio da irretroatividade da lei, falta de comprovação da presunção legal, decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário nos anos calendário 99 a 2001, inconstitucionalidade e ilegalidade do uso da taxa Selic, o efeito confiscatório dos juros e multas aplicadas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Voto. Quebra do sigilo bancário. Conforme se constata as folhas 9/10, o contribuinte ajuizou medida judicial objetivando a suspensão do procedimento fiscal por considerar inconstitucional a quebra do sigilo bancário, o que foi indeferido pelo juiz federal. Dessa forma, resta clara a renúncia do contribuinte à discussão da referida matéria no âmbito do administrativo, aplicando-se ao presente caso o entendimento consubstanciado na súmula CARF número 1, cujo enunciado destaque-se a seguir que eu cito. Assim, passamos à apreciação das matérias distintas. Com relação à decadência. Como ser disso, o fato gerador do imposto de renda é complexível e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano no calendário, já que aí que a apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo. Nesse contexto, à luz do disposto no artigo 42 da Lei 9.430, de 96, os rendimentos dos depósitos bancários encontram-se sujeitos à aplicação da tabela progressiva que conduz ao ajuste anual. Dessa forma, após o debate no contencioso administrativo acerca da matéria, este Conselho consolidou o entendimento através da súmula número 38, o fato gerador do imposto de renda de pessoa física relativo à omissão de rendimentos apurada a partir da bancária de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário. No presente caso, conforme declaração de ajuste anual, que está na folha 11 e seguinte, houve o recolhimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na fonte, o que atrai a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, nos termos da súmula CARF número 123, que eu cito. Desta forma, como o auto de infração é relativo aos anos calendários 99 a 2001, ocorre de fato gerador no dia 31 de dezembro do ano calendário, e dado que a ciência do lançamento ao sujeito passivo foi perfectibilizada em 4/4 de 2005, verifica-se a ocorrência da decadência do fato gerador ocorrido em 99. A omissão de rendimentos é caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. A recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada e assevera acerca da impossibilidade de se considerar todos os valores que circularam nas contas como rendimentos auferidos. Eu cito aqui inicialmente toda a legislação de regência e vou para o item seguinte, da origem dos depósitos dos valores depositados. No caso em apreço, o contribuinte trouxe aos autos as folhas 11 e seguintes, suas declarações de ajuste anual, através das quais estão informados os valores relativos aos rendimentos tributáveis, porém já deduzidos da base de cálculo conforme demonstrativo de folha 137. Quanto aos demais argumentos, aos demais valores, cujos argumentos são trazidos pelo contribuinte de forma genérica, destaca-se mais uma vez, que para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, a necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, e de modo individualizado, que valores que transitaram em sua conta correspondem às referidas operações, de modo a trazer aos autos os elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em conta bancária.
que não foi feito pelo recorrente de forma eficaz, embora tenha sido intimado durante o procedimento fiscal para prestar esclarecimento sobre os valores creditados em conta bancária e de sua titularidade. Conforme bem destacou a decisão do piso, os únicos documentos juntados pelo contribuinte quando apreciar a apresentação de sua impugnação foram as cópias de contratos particulares de compra e venda de imóveis e de títulos. Ao se efetuar o confronto dos referidos contratos com os extratos bancários juntados aos autos, é de se constatar não haver coincidência entre datas e valores que pudessem comprovar de forma inequívoca a origem dos recursos constantes na conta corrente do contribuinte. Assim, é de se manter o lançamento na forma como realizado. Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte deve, nesse ponto, ser mantido o lançamento. Juros Selic, eu cito a súmula, CAF número 4. Cito também a súmula CAF número 2. Multa agravada. Recorrência surge contra a multa agravada. Conforme relatado, trata-se de auto de infração, por meio do qual são exigidos imposto de renda com a aplicação da multa de ofício agravada nos termos do artigo parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 44 da Lei 9.430, tendo em vista a falta de apresentação de respostas por parte do contribuinte fiscalizado das origens dos valores utilizados nos depósitos e ou créditos em contas correntes bancárias durante o ano calendário 99 a 2001, cujas junta a instituições financeiras. A justificativa para o agravamento da multa de ofício encontra-se disposta da seguinte forma. Considerando que o contribuinte deixou de atender à intimação, mesmo após a concessão de prazo, conforme solicitação de folha 134, também não apresentou justificativas, ficará sujeita à penalidade majorada. Pois bem, além de genérica a justificativa da fiscalização para o agravamento da multa de ofício, principalmente no presente caso em que a intimação de folha 6 já indica que foram obtidas informações da base de cálculo da CPMF, entendo que a consequência do não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e ou documentos é o próprio lançamento da omissão de rendimentos decorrente de depósito bancário de origem não comprovada. De modo que, nessa hipótese, tais fatos não podem ensejar ainda o agravamento da multa de ofício com base no artigo 44, parágrafo 2º, inciso 1, da Lei 9.430. No caso dos autos, a não comprovação dos fatos desejados pela fiscalização já resultou no lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar também o agravamento da multa de ofício aplicada. Dessa forma, entendo que deve ser excluído do lançamento o agravamento da multa de ofício, motivo porque voto por reduzir a multa agravada de 112,5% para 75%. Conclusão, o exposto com este recurso voluntário no mérito do provimento parcial para, aqui eu tenho que acrescentar, para declarar a decadência do fato gerador ocorrido em 99, reduzir a multa agravada de 112,5% para 75%. Eu também vou acrescentar a súmula CAF 133. Ela agora vai fazer parte de muitos processos nossos, né? E aí? Esse é preliminar, não? Ou só a E teve rejeitar? A matéria que já era objeto de decisão judicial. Não. Era falando sobre sigilo. Não teve preliminar. Estou só perguntando para ver se vai constar no seu voto rejeitar preliminar. Não. Só declarar a decadência. E reduzir a multa. Pessoal, alguma pergunta?
Estou rolando aqui só o recurso para entender. É porque a doutora Andréa, na decadência, ó, na ementa, ela traz a questão dos rendimentos declarados, mas no voto ela não até porque a ementa está até incongruente com o voto. Se na ementa aqui que ela traz é o rendimento declarado, ela fala, a partir da mesma lógica dos valores omitidos, há de se concluir que os valores declarados também transitam pelas contas do sujeito passivo, devendo ser excluída a base de cálculo. Ela não exclui mais nada, né? Eu fui até ver o recurso do contribuinte e não tem essa alegação. Não, não é errado. Esse aqui já foi excluído, né? Os rendimentos declarados. Um barulho. Entendeu? Excluí. Parou. Doutora Andréia, é só que não altera o resultado em si, mas é só para lhe perguntar. Aqui a senhora falou sobre a utilização indevida de dados da CPMF como uma alegação antiga, né? Do recurso voluntário, uma alegação do recurso voluntário que é antiga. Sim. Tem até súmula, né? Será que eu citei? Não, pois é, a senhora não falou nada sobre ela, né? Sobre essa alegação, né? Não, mas é porque isso aqui eu entendi que estava inserido aqui no bojo dessa quebra de sigilo bancário, que ele entrou com a medida judicial. Pode até ser, isso realmente ocorria, só que não tinha ficado claro para mim que... Porque são duas coisas distintas, né? Ele fala também que ele utilizou os créditos de CPMF, a base da CPMF, né? Eu posso acrescentar aqui. Então, tá nessa ação judicial, né? Porque na ação judicial... 9. Ele fala sobre tudo, né? Inclusive a questão da CPMF também. Baseia o seu pedido na súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e no risco de ofensa a cláusulas pétreas por parte do fisco por não encontrar base jurídica a hipótese de incidência tributária do imposto de renda, tendo como base de cálculo a indigitada CPMF sob pena de quebra de sigilo bancário. Entendi. Aqui no caso, só tratou essa renúncia como matéria de mérito, né? É assim que nós estamos fazendo, né? Em alguns casos, né? Porque está
conhecendo todo o recurso, né? É que, assim, a gente fica olhando assim, tão próximo, né? Conheço o recurso e logo embaixo fica a renúncia, né? Pois é, realmente. Fica assim, salta aos olhos, né? Mas, Eu fiquei com essa dúvida Eu acho também, que Clérison. Eu fiquei com essa dúvida. Eu queria até perguntar isso, como é que vocês entendem essa questão da concomitância? Já vi alguns lugares, algumas. O correto, eu acho que seria não conhecer dessa parte, né? hoje de manhã nós julgamos um que foi não conhecido, né? Pela concomitância, não foi isso? Do Dr. Rodrigo. Não, foi conhecer e negar. Não, doutor Cléber, foi diferente. Apenas DRJ. Quem não conheceu foi a DRJ. A DRJ. Mas só que no caso do Rodrigo foi um pouco diferente, porque o contribuinte questionou a concomitância em si, né? Ah, tá. Ou seja, perfeito. ele rebateu a concomitância, diz, não é concomitante, ela está errada, a DRJ, porque o assunto é diferente. Que não é o mesmo caso desse, né? Tá correto, eu me confundi com o que a DRJ decidiu, né? Mas, assim, se houvesse uma concomitância, se fosse a mesma situação aqui da DRJ, nesse caso da DRJ para nós julgaríamos, não conheceríamos, né? Melhor jogar como não conhecimento, nesse caso. É só porque, assim, tá muito próximo, né? Os pontos, realmente chama atenção essa situação, né? Então, não conheço dessa parte da alegação de quebra de sigilo, uso da CPMF. Se a doutora Miriam está falando, está sem som. Voltou o ruído? Oi? Agora sim, estamos ouvindo. Mas está com ruído ou sim? Não, tá não. Não dá para entender, não. Mas, então, talvez seria esse aqui, porque tem a concomitância, né? Aí tem uns casos que não é preclusão. Os casos em que a gente está conhecendo e falando que é preclusão, aí é outra história, mas aqui é concomitância. Então, acho que talvez seja o conhecimento parcial mesmo. Uhum, é correto, eu acho. Então, conhecer em parte do recurso apenas quais as matérias? Agora eu quero ver, presidente. Não pois é, tem que delimitar esse conhecimento aí. Porque não é apenas, exatamente o contrário. O que não foi conhecido, que é o apenas. Então, vamos para o não conhecer. Conhecer em parte o curso horário, nossa. Deixando de apreciar as alegações, quais? Referentes a... Poderia colocar, uma sugestão é que conhecido na parte não submetida ao Poder Judiciário, as questões não submetidas ao Poder Judiciário, alguma coisa nesse Então, é apenas. É apenas quanto às questões não submetidas... Não, é porque se apenas na ideia que seria... A maior parte das questões não foram submetidas ao Judiciário, né? Quanto às questões não submetidas ao Poder Judiciário. Então, coloquei assim, conhecer em parte o curso voluntário, quanto às questões não submetidas ao Poder Judiciário. Mesmo assim, está amplo, né? A gente tem que falar quais são. Quais que foram as questões submetidas ao Judiciário? Quebra de sigilo bancário. E utilização de dados CPMF. Né? E utilização de dados CPMF. Exato. Quebra de sigilo bancário e utilização de dados da CPMF. Eu vou colocar assim: razões por unanimidade, conhecer em parte o recurso voluntário, quanto às questões não submetidas ao Poder Judiciário, entre parênteses, que foram quebra de sigilo bancário e utilização de dados da CPMF. Pronto, classifiquei, eu explicitei, hoje eu estou meio
trocando as palavras, o que foi submetido ao judiciário. Pronto, então tá bom. E aí você declarou a decadência do fato gerador ocorrido em 99 e provimento para reduzir, para excluir a agravante. Uhum. Então tá, Cleberson. Eu acompanho o voto da relatora. Acompanhe. Acompanhe. Acompanho. Sou eu? Acompanho. Você depois da Andréia, mas agora... Rodrigo, Matheus acompanhou, né, André? André? Não, o seu áudio está... Acompanho. Agora sim. Eu estava com F8 pressionado. Sim. Então, ficou assim: acordos no colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso voluntário, quanto às questões não submetidas ao Poder Judiciário, parênteses, que foram quebra de sigilo bancário e utilização de dados da CPMF, e, na parte conhecida, declarar a decadência do fato gerador ocorrido em 1999 e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%. Certo? Então, ok. Esse foi... Número 12. Eu escrevi em cima do meu 11. Não tem problema, não. Vamos lá. Esse é o 12. Foi? Eu escrevi em cima do 11, mas eu corrijo aqui. Pode ir pro 13. Ainda bem que o 11 é meu, eu já estou com o resultado ali. Posso ir para o outro? Pode. Número 13, José Manuel da Silva. Auto de infração de imposto de renda da pessoa física referente ao exercício de 99. Referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrente de trabalho sem vínculo empregatício na forma de honorários advocatícios. Omissão de rendimentos caracterizado por valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante a documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Falta de recolhimento do imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão, incidente sobre honorários advocatícios. DJ manteve parcialmente o lançamento, reduzindo a multa isolada. Recurso voluntário, está as folhas 397/405, instruído os documentos de folhas 406/408. Eu vou direto para o voto para não ficar repetitivo, que eu vou falar aqui. Procedimento fiscalizatório, quebra de sigilo bancário. Segundo o recorrente, a impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 105, da Lei número 105/2001. Entretanto, cabe ressaltar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RS 601.314, de 40 de repercussão geral, ocorrendo em 24/2/2016, e foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa. Vou só completar aqui a Lei Complementar. Então, eu cito aqui a ementa do voto. Cabe ainda destacar o teor da súmula carta número 35, e assim não procede às alegações do recorrente quanto à subsistência do procedimento fiscal. Omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário com origem não comprovada. Recorrente se insurge contra o lançamento, aduzindo que todos os valores que circularem pela sua conta correspondem a honorários decorrentes de demanda judicial. Eu trago inicialmente aqui essa parte da legislação e vou para o tópico da origem dos valores depositados. No caso em apreço, o contribuinte aduz em sua peça recursal que de um total de créditos em contas correntes de 832.859,08 indicados no demonstrativo de depósitos e ou créditos em conta corrente, deixou de apresentar, por ocasião da fiscalização,
documentos comprobatórios de apenas 238.102,50 do mesmo demonstrativo, ou seja, menos de 30% do valor total, não havendo nada que indique serem tais recursos oriundos de atividades diversas da advocacia trabalhista. Afirma em um outro esforço probatório, examinando seus documentos pessoais, conseguiu localizar documentação correspondente ao maior dos créditos considerado pela fiscalização como não comprovado, no mês de abril de 98, no valor de R$ 99.037,42, e que se refere à reclamação trabalhista de Antônio Ferraz de Jesus. O recorrente traz aos autos o extrato de folhas 410, que indica a realização do crédito no valor de R$ 99.037,42 em 2 de abril de 98, cópia da capa da reclamação trabalhista que Antônio Ferraz de Jesus ajuizou contra o Banco Bradesco, petição datada de 10 de maio de 96, em que o senhor Antônio Ferraz de Jesus apresenta os cálculos de liquidação de sentença no valor de R$ 119.970,42, petição apresentada pelo Banco Bradesco, de 15 de abril de 98, informando que foi providenciado o recolhimento do imposto de renda no valor de R$ 26.334,89. Os documentos adunados aos autos comprovam que o montante depositado em 2 de 4 de 98, constante no extrato anexo ao termo de intimação fiscal, a folha 77, corresponde ao valor depositado decorrente de ação trabalhista e que o contribuinte atuou como advogado, devendo, portanto, ser excluído da base de cálculo tributável em face da comprovação da origem. Quanto aos demais valores, destaca-se mais uma vez que, para que seja afastada a pressão estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, a necessidade de que o contribuinte comprovar de forma clara e precisa e de modo individualizado que valores que transitaram em sua conta correspondem às referidas operações, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias, o que não foi feito pelo recorrente de forma eficaz. Assim, não assistir razão ao contribuinte no que tange aos demais valores. Multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão. No que tange à concomitância da multa de ofício e multa isolada em virtude da falta de recolhimento do Carnê-Leão, tendo visto que os mesmos rendimentos também foram objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve aplicação de duas penalidades sobre a mesma base de cálculo, deve ser aplicada ao caso concreto, anunciado da súmula número 137, que eu cito. Assim, apenas a partir da vigência da medida provisória 351 de 2007, convertida na Lei 11.488 de 2007, é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento, o recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual. Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito à anualidade de 98, é improcedente a aplicação da multa isolada do Carnê-Leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente da omissão de rendimentos. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, tem uma preliminar aqui, nega a preliminar, no mérito dou-lhe passar o provimento para excluir da base de cálculo da infração, depósito bancário de origem não comprovada, montante de R$ 99.037,42, bem como para excluir a aplicação da multa isolada. Rejeitará as preliminares? Deixa eu ver que barulho. Perguntas? Eu fiquei com a seguinte dúvida, doutora Andréa. São 3 infrações, né, na origem. Exato. Que não deu tempo aqui para mim olhar tudo. Mas
Uma é o rendimento recebido de pessoa física, né? Seria a forma de honorário advocatício, né? Exato. Aí depois depósito bancário e a multa isolada, né? Essa multa isolada, a base de cálculo é das duas infrações? Não, é da infração do rendimento recebido de pessoa física. É só da infração 1. Tá. Em relação a essa exclusão que a senhora está fazendo, a senhora concluiu que o depósito, o beneficiário dele seria o reclamante, e não o advogado. Exato. E que elemento a senhora tem para dizer que esse valor foi repassado para o reclamante de forma integral? Ou seja, que o advogado não ficou com o percentual desse valor? Os documentos, deixa eu pegar aqui novamente. Já que, pelo que eu entendi, o advogado recebia os valores da conta dele e tinha direito a um percentual. Exatamente. Esse aqui, ele não poderia ter sido lançado como depósito bancário de origem não comprovada, né? Ele teria que ter sido lançado no outro lançamento, que é o lançamento de rendimento recebido de pessoa jurídica, de acordo com o critério que foi utilizado pela fiscalização. Concordo, mas desde que a documentação tenha sido apresentada para a fiscalização. Pois, caso contrário, a fiscalização não poderia fazer esse juízo. Certo. Mas isso aqui ele conseguiu comprovar, né, a origem. Mas quando? Quando? Por ocasião do recurso voluntário. Pois é, então a fiscalização não tinha esse conhecimento. A fiscalização não poderia tributar esse valor, um percentual dele, como rendimento recebido de pessoa física, porque ela não tinha documentação. Ela não tinha essa visão, né? Nós temos agora. Realmente ela não podia. O que eu estou fazendo é reconhecer que esse valor foi comprovado, né? Não cabe nesse lançamento de depósito bancário de origem não comprovada. E eu não sei se eu poderia modificar. Na sua ementa, doutora Andréia, inclusive a senhora utiliza até um texto parecido. É um texto parecido que eu também utilizo, né? Uma vez transposta essa fase de lançamento, sem comprovação da origem, somente é lidida com a comprovação inequívoca de que os valores não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação. Aí, por isso que eu lhe perguntei, esse valor que a senhora está excluindo, que a senhora entendeu que seria todo do reclamante, não do seu advogado. Mas para chegar a essa conclusão, acho que falta algum elemento adicional, porque o advogado ele poderia ficar com um percentual desse valor. Pode, mas aí como é que eu vou, agora nessa fase, modificar essa questão do lançamento, da forma como foi feito o lançamento? Para poder... O que é que o senhor sugeriria nesse caso? Não, nesses casos, normalmente, se eu não estou enganado, assim, eu encaminho o voto no sentido que o ônus da prova é do recorrente. Se eu tenho dúvidas, se ele não consegue provar que todo aquele valor não é tributável, no caso, porque se pertencer a terceiro, é equivalente a não ser tributável
na pessoa física dele, né? Mas ele tem que comprovar que todo aquele valor pertence ao contratante do seu serviço, ao reclamante, né? Tá. Mas não tem o imposto de renda retido na fonte? Não foi tributável? Não existe essa tributação desse valor? Pode ter tido ou não, né? Vai depender se ele é tributável ou não. Não teve, eu acho que nesse caso aqui teve, não? Não, eu digo, porque. Não sei se eu entendi bem a pergunta. O que o reclamante recebe pode ser uma parte tributável ou não. Mas ele vai receber, é o direito dele. Por exemplo, uma parte é hora extra, outra parte é fundo de garantia. Mas aqui o lançamento não é no reclamante, o lançamento foi no advogado, não é? Sim, é no Tem que se advogado. demonstrar que aqueles valores da ação trabalhista foram repassados. Tem alguma prova nesse sentido? Ao final. Porque pode ao final ser, eventualmente, que esse levantamento aqui era um levantamento do que sobrou. E ele integralmente foi destinado ao advogado. Não sei se na reclamatória trabalhista não houveram valores pagos incontroversos anteriormente. Desculpa, eu entendi um pouco diferente que a doutora Andréa, pelo voto. Eu entendi que ela entendeu que eram tributáveis de rendimentos, mas ela está afastando porque isso foi levantado com base em depósitos bancários, ele conseguiu comprovar a origem, no caso são rendimentos tributáveis, mas ela entende que não pode ser mantido no orçamento porque está sendo usado a tributação de depósitos bancários, deveria ter sido apurado, deveria ter sido tributado como rendimento recebido de pessoa física, o que o Dr. Clepson já apontou até que seria impossível, porque a fiscalização não tinha esse conhecimento. Eu queria até esclarecer se é isso ou se não, se a senhora entendeu que era um rendimento de terceiros, porque se realmente forem rendimentos dele como advogado, a presunção se confirmou. Meu ver se confirmou, então a omissão ocorreu, né, no caso do afastamento. Nesse caso, não poderia ter sido, assim, ele comprovou a origem desses depósitos, né? Nesse caso aqui. Que são tributáveis, são rendimentos tributáveis dele, é isso? São rendimentos tributáveis. Então, se são rendimentos tributáveis, você está afastando por ter sido levantado como depósito bancário, ele justificou a origem, a senhora entende que estaria afastado por conta disso. Mas é tributável. Sim, então, meu entendimento é que a presunção se confirmou, é um dos rendimentos, mas eu acho que ela está afastando por isso, e não porque é rendimento de terceiro, e que ela está entendendo que seria... Eu estou afastando porque foi realmente comprovado, não era para ter sido lançado dessa forma, certo? Então, por isso que eu estou afastando. Mas aí está incoerente com a emenda, doutora. A emenda, às vezes, a gente copia de algum outro canto. Porque não é isso. Realmente, eu não entendi dessa maneira aqui no seu raciocínio. Aí, nesse caso, não tinha de comprovação de repasse, porque ela já entendeu que o rendimento é tributário. Então, não teria nem que... Eu acho que até a emenda também não teria problema ficar, porque já foi tributado. Já foi tributável? É a retenção do reclamante. Já foi tributável no reclamante, não no advogado. Exatamente. Isso, André. São fatos geradores distintos. São pessoas distintas. Pode haver dois fatos geradores. Eu esqueci que tem que ser bem definido. Eu acho que aqui é o rendimento dele, né? Do advogado aqui, né? Então, é um rendimento tributado. A mesma riqueza pode ser tributada várias vezes. Essa riqueza vai ser repassada. Claro, certo, tudo bem.
É importante aqui, doutor André, só para tentar avançar, só para entender o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, ele compartilha com o que está na ementa? No meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que essa ementa eu vou ter que trocar aqui, certo? Existem 2 lançamentos. Um lançamento que ele fez, que ele calculou, a questão dos honorários advocatícios, o que seria para o advogado, né, salvo engano, porque esse processo já faz tempo, ele calculou algum percentual do que seria para o advogado e fez o outro lançamento com relação a depósitos bancários de origem não comprovada. Nesse caso dos depósitos bancários de origem não comprovada, ele realmente comprovou a origem desses valores, certo? Ele comprovou a origem desses valores. Na realidade, era para ter sido lançado da outra forma, né? Era para ter sido lançado do outro jeito. Mas como ele foi lançado e ele comprovou a origem dos depósitos, ele está excluindo da base de cálculo esse lançamento. Mas, doutor André, só me diga, só me esclareça. Esse, quando só fala comprovou, ele comprovou para a fiscalização? E se ele comprovou em sede de recurso. Mas então a senhora admite, a senhora, no seu ponto de vista, o contribuinte pode não comprovar para a fiscalização e no contencioso comprovar, e isso faz com que aquele lançamento seja improcedente? Eu não estou entendendo a pergunta, porque se o contribuinte comprovar a origem dos valores depositados em juízo, não vai ser retirado, não vai ser excluído da base de cálculo? Não, mãe. É por isso que eu perguntei sobre a ementa. A ementa diz exatamente diferente. A ementa fala que, uma vez transposta a fase do lançamento, o contribuinte, para retirar da base de cálculo dos depósitos de origem não comprovada, ele tem que comprovar que aquele rendimento ele não é tributável por qualquer razão, isenção, não incidência ou outra possível, ou que ele já foi tributado. Não basta demonstrar que a natureza do rendimento é ganho de capital, é atividade rural, é renda de pessoa, recebida de pessoa física, que teria uma tributação própria, que isso vai afastar o lançamento de depósito bancário, porque senão o contribuinte ele não comprova nada para fiscalização e depois no contencioso ele apresenta todos os documentos e diz, olha, isso aqui é atividade rural, teria que tributar de uma outra maneira, não tributou, tem que retirar. Isso aqui é ganho de capital. Não tributou como ganho de capital, está errado, tem que retirar. Inviabiliza a força da presunção de omissão de rendimento, do artigo 42. Exatamente. Por isso que é necessário um limite. Ele já teria perdido a espontaneidade, não seria isso? Mas em algumas coisas, inclusive com relação à atividade rural, esse exemplo que o senhor deu, nós já retiramos em sede de recurso voluntário, só que teve a tributação dos 20%, a tributação da atividade rural. Mas por conta de uma comprovação que foi feita posteriormente, foram excluídos valores. Nós já julgamos dessa forma. O dos 20% a gente tinha julgado, mas aí nosso entendimento colegiado ele alterou, né? Só se recorda. Não se reduz mais a base em 20%. Mas não é exclusão, Eu não concordo, né? Como? Assim, eu falei do colegiado. Não, eu sei, doutor, estou brincando. Nesse caso específico, nesse caso concreto aqui, vai voltar naquela velha discussão se apenas a comprovação da origem basta para rechaçar a pretensão fiscal, né? Mas já isso aí, debater. nem essa informação tá claro aqui para mim, doutor Raide.
Que documento foi apresentado lá para o fiscal em relação a esse? Não só isso. O que me leva a certa dúvida em relação ao próprio valor de 99 mil é porque ela vai pela cópia da capa da reclamação trabalhista, que depois a liquidação no valor de 119 mil, ou seja, o valor já não é correspondente, né? E como bem disse o senhor, qual a prova que de fato esse valor foi só transitou pelas contas, né? E não ficou em posse do contribuinte. Sim, isso para mim é importante, exatamente. Isso demonstra. Houvesse um recibo, né? Um recibo, ou até mesmo uma transferência, o mesmo saque, alguma coisa do tipo. É o lançamento do mesmo valor no dia subsequente. Saindo da conta do advogado, né? Eu tinha visto alguma coisa aqui, meu Deus, espera aí só um instante. Se tivesse a informação, doutor Andréia, um lançamento do mesmo valor, ou um outro lançamento, até no valor menor, que possamos fazer uma conexão, de modo então que a diferença seria o que se manteria. Também é possível esse raciocínio. Mas só pelo fato do valor ser oriundo da reclamatória trabalhista, não é possível excluir, porque a renda, parte dos rendimentos, ou menos parte, né, do rendimento do advogado, é dessa maneira, é um percentual do valor do o percentual, sucesso. realmente é o percentual, né? É do sucesso, então Mas eu acho que é preciso ver quanto que ele realmente não ficou. Aqui não está dando para ver exatamente quanto foi que ficou, não. Esse argumento, esse depósito ele só trouxe no recurso, é isso, doutor André? Na impugnação não foi alegado. Você recorda? Não, porque ele disse que fez um novo esforço probatório, né? Porque na impugnação ele apresentou muita coisa, tanto que foram excluídas várias coisas, assim, excluído do depósito bancário de origem não comprovada para a omissão de rendimento recebido de pessoa física, né? Perfeito, por isso que eu tive a impressão quando a senhora leu, exatamente que a fiscalização não tinha conhecimento dessa documentação. Então ela não poderia lançar como um percentual apenas. Uma coisa que eu não entendi é como é que se chega à conclusão de que esses 99 vieram dessa ação. Porque, como bem ressaltou o Dr. Raide, os valores não batem. O que se tem da ação é uma petição, a folha de rosto da reclamatória trabalhista, uma petição que fala em cálculos de liquidação de 119 mil e uma petição do banco dizendo que teria feito uma retenção. Mas uma vinculação desses 99 mil à ação não tem nada. Eu tenho que supor que, como houve uma liquidação, uma apresentação de cálculos de liquidação em 1996, no valor de 119 mil,
os 99 mil seriam o correspondente líquido desses cálculos de liquidação. Quer dizer, esses cálculos foram homologados, eles ainda para que sejam devidamente homologados, após vista da parte contrária. Isso é em 1996. Como é que eu sei que esse valor aqui é o de 98, os 99 mil que caíram na conta? Não, isso aí é o nome dessa ação, né? Tem o nome dele aí tem o nome do autor, né? Do reclamante. Tá. É só isso aqui mesmo, não tem nenhum outro documento. Não tem não. Agora ele faz aqui um pedido alternativo para que esses 99 mil seja aplicado o percentual que foi feito na omissão de rendimento de pessoa física, né? Que foi que o fiscal aplicou, ele arbitrou um percentual de 12,28%, e isso aí seria referente ao ganho do advogado. Bom, a gente precisa dar fim nesse processo. Andréia, mantém o seu voto aí? Estou pensando. Eu acho que é rendimento tributável do mesmo jeito. A emenda é bem boa. Andréia. Vai manter? Deixa eu só pensar esse aqui um pouquinho. Deixa, eu vou tirar ele por enquanto, tá bom? Deixa você pensar com calma. Porque eu vou ver só se eu encontro os documentos que eu achava que estavam aqui. Como o próximo é seu também. O próximo é o 17? Pode. Hã? É o 17, né? 14, é o 14. O 15 e 16 foram retirados de pauta. Peraí, só um instante. César Vladimir Cruz. Também é imposto de renda, referente aos anos calendários 2002, 3, ou melhor, 3 e 4. E na descrição dos fatos e enquadramento legal, temos que as seguintes infrações: a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrente do recebimento de 95.800 quilos de soja de Valdir J. Mingote e 138.540 quilos de soja recebidos de Juarez Vendruscolo, considerados recebidos quando do depósito da soja na Agropan pelo contribuinte fiscalizado ou terceiro por ele indicado. Reclassificação de rendimentos de receita da atividade rural para ganhos de capital na alienação de 86.130 quilos de soja recebidos com
documentos fiscais de terceiros e omissão de ganhos de capital obtidos na alienação destes bens, falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de Carnê-Leão. O contribuinte tomou ciência do de infração, apresentou a impugnação. Na DRJ, a turma julgou no sentido de considerar procedente o lançamento. Ele apresentou o recurso voluntário, onde faz uma síntese da decisão de primeira instância e fala sobre a origem da soja, objeto da autuação, traz um relato sobre os mútuos concedidos em favor de Luiz Vendruscolo e Valdir José Mingotti, afirma que a conta bancária utilizada para a concessão dos empréstimos era utilizada de forma conjunta com o senhor Lírio Miguel Prus, pai do contribuinte, que a desconstituição total ou parcial do lançamento em razão da existência de um contrato de mútuo entre o contribuinte e o senhor Luiz Vendruscolo, na pessoa do seu procurador, bem como do empréstimo realizado entre o contribuinte e Valdir José Mingotti, a fim de redimensionar a base de cálculo do imposto de renda e com sectários legais compreendendo a multa tributária. Voto. Comissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Segundo o relatório de fiscalização, verificou-se a transação de aproximadamente 3.800 sacos de soja envolvendo sujeito passivo, sendo que 92.306 quilos e 138.530 quilos recebidos no ano de 2003, dos produtores rurais Valdir José Mingotti e Juarez Vendruscolo, respectivamente, sendo sujeito passivo intimado para esclarecer o motivo do recebimento da soja através de documentação hábil e idônea. Em resposta à intimação, o sujeito passivo justificou o recebimento da soja em virtude da quitação dos empréstimos concedidos aos produtores rurais, Valdir José Mingotti e Juarez Vendruscolo. Segundo o contribuinte, inicialmente houve um empréstimo de 50 mil, cujo repasse ao mutuário ocorreu da seguinte forma: 41 mil a partir de transferência bancária para o senhor Manuel Cardoso Machado, conforme extrato do Banco do Brasil. Essa transferência bancária se acha justificada pela declaração prestada por Juarez Vendruscolo, então procurador do mutuário. O extrato é emitido pelo Banco do Brasil na conta de titularidade do sujeito passivo, conforme a transferência, R$4.000, por transferência da conta movimento de associados. O mesmo valor está demonstrado no extrato bancário emitido pelo Banco do Brasil, folha documento 3, R$5.000 em espécie, cheques pessoalmente, entregues pessoalmente ao mutuário. O primeiro empréstimo foi garantido por uma nota promissória, emitida por Juarez Vendruscolo, procurador de Luiz Vendruscolo, onde as partes estipularam valor superior como forma de correção monetária. Foi ainda realizado um segundo empréstimo de 30 mil pelo procurador do mutuário, o recebimento da importância de R$15.000 creditada na conta de Juarez e o remanescente de 15 mil sacados em dinheiro. Assevera que os dois empréstimos totalizaram 80 mil, sendo que as partes convencionaram que fosse a devolução realizada em produto agrícola. Desse modo, os depósitos de soja em nome do contribuinte são pagamentos do mútuo realizado. Com relação ao mútuo concedido em favor do senhor Valdir, este foi realizado a partir da cédula de produto rural, em que consta a obrigação de Valdir entregar 150 mil quilos de soja a Lírio Miguel Prus, pai do requerente. Pois bem, eu trato aqui do artigo 586 e seguintes do Código Civil, que define o mútuo. Com efeito, cabe nesse ponto destacar que não há necessidade de forma solene para a celebração do contrato de mútuo, conforme disciplinados os artigos 586 e seguintes do Código Civil. No entanto, para a constatação da operação de mútuo, devem ser verificados se os fatos alegados estão respaldados em provas que indiquem a efetiva realização do mútuo e, para tanto, a constatação deve ser aferida a partir da documentação apresentada pelo contribuinte e colhida pela fiscalização durante o procedimento fiscal. No presente caso, para a comprovação dos fatos alegados, o contribuinte juntou as informações prestadas pelos produtores rurais
Juarez Vendruscoli, Valdir, José Mingotti, e após questionado através dos termos de intimação fiscal sobre os motivos da entrega da soja para o sujeito passivo, responderam da seguinte forma: Juarez Vendruscolo informou que a autorização de transferência por ele emitida teve como objeto pagar dívida que fora contraída por seu irmão, Luiz Vendruscolo, no ano de 2002, apresentando, para tanto, as declarações de imposto de renda do senhor Luiz, relativas aos anos calendários de 2002, 2003, e procuração pública, na qual Luiz Vendruscolo confere poderes a Juarez, inclusive para a emissão de títulos. Valdir declarou se tratar de empréstimos contraídos em 2003, apresentando as mesmas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, afirmando que a quantidade de soja depositada por ele junto à Agrofam, em nome do senhor César, corresponde ao pagamento das dívidas. O contribuinte apresenta ainda extrato bancário em que custa o saque e a nota promissória emitida por Juarez Vendruscolo através da sua declaração de ajuste anual, anos calendário 2002 e 2003, e a declaração do senhor Luiz, bem como o cheque emitido creditado na conta do procurador Juarez. E ainda juntada aos autos para comprovação do multo concedido em favor do senhor Valdir, a cédula de produto rural, com a obrigação da entrega de 150 mil quilos de soja ao pai do recorrente. Assim, diante de todo o conjunto probatório adunado aos autos, entendo que restou comprovada a realização de empréstimo e o pagamento dos mesmos, razão porque afasta a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e, por conseguinte, a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão. Em consequência da caracterização do empréstimo e do pagamento realizado em favor do contribuinte através do depósito de soja, resta também afastada a infração de omissão de ganho de capital decorrente da comercialização de produtos rurais adquiridos de terceiros. Então, eu conheço do recurso e dou-lhe provimento. Perguntas? Doutora Andréia, foi apresentado, esses documentos que a senhora cita, algum deles foi apresentado somente no recurso? Eu estou abrindo aqui o processo, mas eu acho que isso aqui foi apresentado logo. Só um instante. Logo que eu digo inicialmente, né? Não, para fiscalização ou para DRJ? Peraí. Só um instante. Vamos fazer um pequeno intervalo enquanto a Andréia dá uma olhada nisso daí? Pode ser? 5 minutinhos, pessoal. Vamos lá. Parar a gravação, por favor, Val.